Essa aula está sendo gravada para a turma de criação de personagens 2 do curso de Jogos Digitais da PUC Minas. Se Deus quiser, está gravando de verdade. Deus abençoe que está gravando tudo bonitinho. A gente passou no curso pela parte de Base Mesh. Essa aula é sobre a ferramenta de escultura, um pouco mais sobre a ferramenta de escultura do que sobre o processo de escultura propriamente dito. A gente tem que falar mais ou menos o layout da ferramenta de escultura, onde que estão as coisas, como é que ela se comporta, como que você pode dar um up na sua ferramenta de escultura, e como que o design da interface da ferramenta de escultura trabalha. Eu vou começar com esse Base Mesh aqui, mas provavelmente, em algum momento eu vou ficar na base da Suzane mesmo, ou então de uma esfera, porque tem coisas que é mais fácil mostrar na superfície mais lisa, né? Mas eu vou começar com esse Base Mesh, é o que a gente espera que vocês tenham mais ou menos nessa altura do campeonato, um Base Mesh para esculpir, tá? Lembrando que a gente também comentou sobre ferramentas de geração de malha finalizada, então se a pessoa não quiser esculpir, a gente também vai falar sobre a modelagem high poly. O seu computador dela não der conta de escultura, a gente vai falar também do processo de ferramenta de modelagem high poly e outras ferramentas, tá? Mas é bom ver o que é a ferramenta e o que é um processo de mercado já bem estabelecido, tá? No Blender, como vocês já devem saber, porque vocês estão veteranos aqui no curso, a gente tem modos de trabalho, né? A gente tem também as abas que são pré-definidas para modo de trabalho. Então, eu tenho uma aba Sculpting, que eu vou fechar, né, que eu não vou usar ela. Deixa eu vir aqui, deixa eu configurar meu Wacom. Deixa eu fechar isso aqui. Eu vou apagar todo mundo. Ah, não quero ninguém. Tchau, morre. Vamos apagar todo mundo. Não quero nenhum de vocês. Aí. Só para ter certeza que a gente não tem o layout de escultura, mas se você quiser o layout de escultura que o Blender oferece, você pode vir aqui em General e pedir Sculpting ou em Sculpting, né? Ele te dá aqui o layout de escultura se você vier aqui nesse maisinho, tá? Então, esse maisinho aqui você tem as abas, se você perdeu, você não quebrou o seu Blender. Inclusive, como prática de trabalho meu, com frequência eu tiro o excesso de aba que eu não vou usar no projeto e deixo só as abas que eu vou usar. Mas eu não vou usar de escultura não, eu vou usar o layout mesmo. Oxi, é isso mesmo. Basicamente, quando a gente vai para uma aba de escultura, o que ele está fazendo é mudar o modo de trabalho e o modo de visualização dessa área de trabalho. Então, quando você vai para o modo de escultura, ele não está criando uma interface que não exista já no layout default, ele está mudando esse modo de trabalho e ele está mudando também o modo de renderização. Então aqui, ó, eu estou no modo de escultura, vou pular por enquanto os menus específicos de escultura, também vou pular a ferramenta de máscara aqui e vou direto para os modos de renderização aqui no canto. O que o modo de escultura faz é trocar para um match cap, né? Eu não lembro, nem sei qual que é o match cap que ele escolhe lá, né? E ele mantém uma cor neutra na coisa. Tá? Então é isso que ele está fazendo. Ele não está fazendo nada demais, nada de absurdo. Tá? Então, a se saber, o match cap é uma casca de renderização, né? Uma casca sobre o shader. Então, é literalmente essa imagem aplicada sobre o modelo. Tá? Então, é uma imagem que é um PNG com uma esfera renderizada, e ele aplica essa esfera renderizada sobre o modelo para dar uma sugestão de iluminação diferenciada. Ele mapeia isso usando a coordenada de reflexão, né? Então, quando você move o objeto, a textura da esfera fica fixa, e ele ajuda a gente a ver relevos, às vezes, diferenciado, né? Porque dependendo da luz ou do contraste, você vai poder ver mais ou menos relevo na sua superfície, tá? Então, é isso que ele está fazendo. Ele está colocando para a gente uma camada de renderização. Beleza?
Tranquilo? Também está indo para o modo de escultura. E aí o modo de escultura, ele vai ter... Deixa eu ampliar aqui essa barra aqui, só para a gente ver o nome, que todo mundo tem nome próprio. Né? Então o modo de escultura, ele vai ter as opções de ferramenta de escultura nesse cabeçalho, vai ter os menus de ação nos menus de cascata de escultura, né? Vai ter o sistema de máscara. Sistema de máscara é interessante para a gente, né? Se você tem duas peças separadas, por exemplo, você pode garantir que você está esculpindo só numa delas usando a máscara de topologia. Né? Então, são coisas que aparecem. Tá? Esse cabeçalho aqui continua padrão, né? E nas opções de ferramenta aqui, ele vai acrescentar um monte de opção aqui, tá? Inclusive, dentro de cada um desses aqui vai ter mais um tanto de opção, tá? Mas como esses menus, eles saem toda hora do meu radar aqui, toda vez que eu for apontar, sai aqui, eu gosto de usar as opções de ferramenta por aqui, quando eu dou essas aulas. Então, as mesmas opções de ferramenta que eu encontro aqui, eu vou encontrar aqui, né? Nesse menu de propriedades aqui. A gente encontra esse menu também, né? A gente encontra esse menu também em Tool. Aí você fala, nossa, Daniel, mas para que isso tudo, né? Você tem a opção de ferramenta aqui em cima, você tem a opção de ferramenta aqui em cima, você tem a opção de ferramenta aqui em cima. E isso meio que vai a gosto do freguês mesmo. Assim. Tem gente que gosta de trabalhar com espaço de escultura super maximizado, com o mínimo de interferência de interface, então esse cabeçalho seria o menos invasivo. Tem gente que gosta de trabalhar com essa interface maximizada, mas com essas opções, porque elas não saem de vista, né? Você consegue deixar uma opção maximizada ou pinada, então você consegue mexer nela. Né? E tem gente que trabalha com troca de tarefa. Então ele vai abrir aqui porque ele vai ficar trocando às vezes entre shader, cena, configuração. Então depende do foco de trabalho. Se a gente fosse pensar aqui dentro é o modo foco, né? Com isso aqui já é um modo disperso, né? Você tem outros elementos acontecendo ao mesmo tempo aqui, tá? Então, como eu com frequência tenho que usar o outliner, com frequência tenho que usar outras configurações, eu vou mexer com opções de ferramenta desse lado aqui, beleza? Tranquilo até agora? Tranquilo? Então, vamos ver primeiro a barra de ferramenta que ele gera para mim, tá? Não vou falar das opções de ferramenta agora, eu quero falar da barra de ferramenta. Esses aqui são os motores de brush que ele me dá, tá? Então, a se entender, uma coisa que o pessoal às vezes confunde muito em softwares de pintura e escultura, né? Tem a Maria fazendo minha aula de pintura de textura comigo aqui na sala, ela vai ver que eu falei disso em pintura de textura, e você vai perceber uma mudança da grade também, porque na grade antiga a gente só vai falar dessas coisas muito pra frente, né? E agora com a grade com pintura de textura um pouco antes, a gente acaba falando de motor de pintura um pouco cedo. Mas a se explicar, cada um desses aqui não é um brush finalizado, e tipo, esses são os brushes que você tem, não confunda. Isso é motor de brush. O que é um motor de brush? O motor de brush é um conjunto de configurações de ações sobre o seu input. Então, se eu pegar, por exemplo, o Draw ele vai ter uma lista de settings aqui. Ele vai ter uma lista de settings aqui que vão ser configuráveis. Se eu trocar de brush, talvez não sejam as mesmas configurações. Ou seja, essa configuração aqui, ela muda de acordo com o motor de brush que você pegou. Então, na verdade, o Blender ele tem muito motor de brush e pouco brush. E é esse que é o ponto fraco dele, se a gente fosse pensar num ponto fraco dele. Por quê? Ele não traz dentro do software demonstrações de o que pode ser feito com cada motor de brush. Ou seja, ele não traz presets de brushes variados. Ou seja, para cada ferramenta ele traz só um preset. O que é o preset?
O preset é a lista de brushes que você pode ter dentro do motor. Então, dentro do motor, eu posso ter vários brushes. Se você encontrar online, por favor, encontre online brushes de escultura, você vai ver que você pode enriquecer cada um dos motores com vários presets de brush. E isso, às vezes, é um equívoco sobre o poder de um software ou o poder de outro. Né? Eu dou um exemplo interessante, o Critical GIMP é um exemplo interessante. O motor do GIMP de brush, ele é tão poderoso quanto o do Krita. Tão poderoso quanto, ele faz as mesmas coisas. Mas o Krita ele já traz um monte de presets. Então parece que ele tem mais brushes do que o GIMP. Mas não é bem isso que está acontecendo. Ele tem mais configurações pré-definidas de pincel. E é o que acontece com muito software. A pessoa confunde que o preset do brush é o brush. O preset do brush é uma configuração salva. O brush mesmo é a entrada de configurações diferenciadas. E aqui a gente vai ver que a gente tem naturezas de motor, além dos vários motores, né? Que eu tenho vários motores de brush, eu também tenho eles divididos por cor. Então, cada conjunto de cor desses aqui, ó, cada conjunto de cor desses aqui é uma natureza de motor de brush. Então, a gente vai ter, nesse primeiro bloco, seriam os brushes de modelagem, né, ou os propriamente ditos de escultura, que vão dar a sensação que você está acrescentando massa no seu modelo, né, acrescentando camadas de massa no seu modelo, e alguns deles lembram muito o processo de pintura, como o Draw, que é o que está aqui por padrão, ele lembra muito processos de pintura. Eu vou ter os brushes de acabamento, né, que vão suavizar ângulos e eles vão trabalhar. Se a gente for tratar isso, e aí, gente, vocês estão vendo comigo ao vivo, então eu estou usando o quadro. Para quem estiver vendo isso gravado, eu só torço pela memória de vocês, rezo. Mas o que acontece? O Blender vai atuar diretamente sobre o vértice. Então, quando eu uso um brush Draw, ele está pegando os vértices e ele está deslocando esses vértices de acordo com o normal dele para gerar relevo. Então, ele está mudando os vértices de lugar. Né? Quando eu pego um brush do tipo Smooth, se eu tenho um ângulo aqui, ó, o objetivo desse Smooth é suavizar esse ângulo. Então, às vezes, ele vai mover os vértices em duas direções para poder suavizar o ângulo. Então, ele é um motor diferente, que faz, às vezes, duas ações ao mesmo tempo. Tem brush que vai trabalhar apenas numa direção, tem brush que vai trabalhar em múltiplas direções de vértice, mas é basicamente como que você atua sobre os vértices disso. Né? Então, eu vou ter os brushes de polimento ou suavização, né, que seria o equivalente às lixas mesmo, né, você lixar o modelo. E eu tenho os brushes de transformação, que são esses com a cor amarela, que vão fazer ações semelhantes às ações de grab, rotate, scale. Então, pegar um negócio e transformar, rotacionar um pedaço do modelo. Né? Então, esses são os brushes de transformação, né? Vai ter os deformes juntos também. Eu tenho o brush de simulação de roupa. Então, tem um brush específico para simulação de dobra de tecido, que ele vai fazer o cálculo de simulação de acordo com a sua pincelada. Né? Eu tenho brushes que vão atuar na topologia, brushes que vão lidar com máscara, brush que vai lidar com áreas de seleção, né? Brush que vai lidar com atuação sobre modificador, ou seja, esses dois aqui, eles vão atuar sobre o multi-resolution, sobre o modificador resolution. Eu vou ter ferramentas, além dos brushes, eu vou ter ferramentas de máscara, ferramentas de corte, ferramentas de filtragem, então seriam ferramentas para gerar filtro nas coisas, né? Edição de máscara e edição de seleção de face. E eu tenho também a ferramenta de pintura de cor no modelo, né? Porque eu posso colorir a minha escultura no modo escultura, eu posso pintar nela
E esse motor de pintura ele é bem bom, assim, ele é bem parecido com o motor de pintura do Krita, que consegue fazer, além da pintura, ele consegue fazer a mistura de cor enquanto pinta também. É bem massa essa ferramenta de pintura. Então, essas aqui são as naturezas de brush. Não adianta falar muito, mostrar eles muito em ação, porque meu modelo é muito low poly, né? Então, mesmo que eu tente desenhar alguma coisa aqui, eu não vou ver realmente o que é o formato ou o design do brush, né? Então, eu preciso de uma forma um pouquinho mais detalhada para poder voltar neles e a gente ver um pouco melhor o comportamento deles. Aqui, ó, eu puxei eles só para vocês verem que eles têm nome. Quando você selecionar aqui, você vai ter os presets desse motor. A gente vê que não tem muitos presets no Blender, né? E ele vai mudar a lista de configurações. Então, se eu clicar em qualquer um desses brushes aqui, é bom observar o que mudou na sua lista de configurações aqui, ó. Isso está indicando para mim que o motor muda. Então, se eu pegar o motor de simulação de tecido, vai ver que é um negócio gigantesco, ó. Que ele está calculando simulação de tecido enquanto esculpe, né? Então, é meio louco. Isso aqui é bem legal. Bem legal que a gente tenha isso. Então, é bom perceber isso. Deixa eu subir aqui. Vamos voltar para cá. Então, isso é uma coisa importante também, né? Tipo assim, observar isso aqui. A gente vai voltar nisso aqui daqui a pouco. Outra coisa importante para a gente ver aqui é como eu vou ter que esculpir o meu modelo para poder vocês verem que alguma coisa acontecendo. Eu vou ter que pular um pouco as ferramentas de pintura para chegar nas ferramentas de remesh e topologia dinâmica aqui. Então, eu vou ter que pular essas settings para chegar nesses dois painéis aqui, ó. E talvez nesse aqui também. Porque senão eu não vou ter resolução para esculpir, né? E aí não tem muita graça, né? Quando você usa a ferramenta de escultura com pouca resolução, ele parece um proportional editing. Parece que você está agarrando o vértice e mudando ele de posição. Então você fala assim, tá, mas qual que é a graça dessa ferramenta? Então a gente vai falar um pouco sobre essas duas ferramentas, a topologia dinâmica e o remesh primeiro, né? E aí, daí a gente vai para as configurações, beleza? Tranquilo até agora, pessoas? Então, eu vou começar com o remesh. Eu estou com esse bonequinho exatamente por causa dele, tá? E aqui, ó, eu vou reduzir minha barrinha de ferramenta aqui, ó, só para não ter que ficar dando scroll, caçando os brushes, né? É muito brush, né? Um scroll infinito. Então, para não ter que ficar dando aquele scroll, eu vou reduzir minha barrinha de ferramenta aqui, tá? E, obviamente, que eu vou trabalhar só com uma parte do meu modelo. Mesmo escultura, não tem por que você sair juntando loucamente as peças, né, e tentar fazer o corpo inteiro de uma vez só. Não é necessário. Você pode esculpir o torso, esculpir a perna e deixar para fazer a junção deles no momento posterior. E tem que ver também se é necessário fazer a junção. Porque se uma roupa vai tampar a junção, você não precisa preocupar em fazer ela, né? Então você tem o braço, mas você tem uma manga que tampa a junção do braço. Não tem por que você ficar preocupando em juntar essas duas malhas, né? Ninguém nunca vai ver que ela nunca estava junto. Então, não tem porquê. Se não vai fazer bake da coisa, isso aquilo não vai aparecer no jogo. Tá? Mas vamos lá. Deixa eu pegar o torso desse personagem aqui. Vou pegar o torso desse personagem aqui. Eu vou isolar ele, só para a gente poder ver melhor o cálculo do remesh. Tá? E vamos no modo escultura aqui. E aí o que acontece? A gente vai ter, dentro do Blender, o modificador remesh. Existe um modificador remesh que pode pegar o meu modelo e criar uma estrutura unificada de topologia dele para eu poder começar a esculpir, né? Então eu posso fazer isso pelo modificador. Eu vou ter a ferramenta de remesh, né, dentro do bloco de dados de vértice, né? Então eu vou ter ele dentro do que a gente chama de data properties, né? Que é esse painel aqui, que é basicamente informação de vértice. Então tem o remesh aqui. E eu vou ter esse mesmo remesh, né? Eu vou ter ele aqui, né? Dentro da ferramenta de escultura. É o mesmo, a mesma lógica, o mesmo cálculo.
né? Eu vou ter ele aqui dentro também. Ou seja, é o mesmo remesh. Tá? E por quê? Porque se eu estou esculpindo, com frequência eu vou ter esse processo. Eu quero acrescentar um bloco de malha, quero unificar o bloco de malha. Está muito denso os cortes, eu quero reduzir a densidade de corte. Tem pouca densidade, eu quero aumentar a densidade de cortes. Então, o número de cortes que eu vou ter no modelo vai definir o que eu tenho de espaço de escultura. Então, deixa eu vir aqui. Aqui tem um voxel size de 0.1, é um tamanho de voxel aqui. Eu posso, inclusive, buscar esse tamanho de voxel dentro do modelo. Né? Então, 0.01, sei lá, 0.1, 0.01. Né? Eu tenho os controles de adaptação desse remesh, né? Que é o jeito de reduzir a contagem de face final. Eu tenho como pedir para ele tentar corrigir os poles de modelagem, né, que seriam as junções entre vértices, né, para limitar, para que não tenha contagens estranhas nesses poles. Então ele vai tentar manter para baixo, então evitar que tenha, por exemplo, 5 edges saindo de um vértice só. Né? É raro acontecer, mas é bom saber. E eu tenho essa coisa, por exemplo, o que eu vou preservar do meu modelo. Né? Eu não tenho máscara no meu modelo, mas se eu tivesse, ele pode preservar. Eu não tenho face set, mas ele pode preservar. E eu não tenho atributo de cor, mas ele pode tentar preservar. Então, essas são coisas que estão aqui, ó. Face map, color attribute, são coisas que podem estar nos meus vértices. Você pode pedir para ele tentar preservar essas informações ou não. Tá? Eu vou rodar um remesh aqui. Então eu rodei um remesh de 0.01. Ficou bem cortadão aqui, bem exagerado. Né? Vamos fazer um pouco... Né? Vamos pegar um 0.1 aqui. E vamos dar um remesh. E o 0.1 ficou um pouco. Então, a resolução vai estar entre esses dois. Vou pegar só 1.05 aqui. Deixa eu desfazer aqui o meu remesh aqui. 0.05 remesh. E basicamente o que ele está fazendo é reconstruir minha malha com um número menor de cortes, fazendo ela ser oca. Né? Então o objetivo do remesh é reduzir o número de polígonos ou aumentar, né? Mas ao mesmo tempo unificar as peças e deixar o modelo oco por dentro. Né, para não ter cruzamento de malha e você poder esculpir melhor. Né? Então, é a ideia aqui. Se eu vou começar a fazer uma escultura, ou seja, ela não tem detalhe ainda, eu talvez queira um valor mais baixo de triângulos para poder ir crescendo para o detalhe. Se eu já tenho muito detalhe, eu talvez queira um valor de corte mais definido, ou seja, um número mais minúsculo ali na minha resolução, para poder conservar esse detalhe. Então, por exemplo, aqui no caso do meu, se eu quiser, por exemplo, preservar esse volume aqui, ó, eu provavelmente vou precisar de uma resolução menor, né? Então, vou precisar provavelmente de uma resolução menor aqui para sustentar um pouco esse volume, para eu não perder ele totalmente, né? Eu vou ter uma contagem de polígonos maior aqui, tá? E aí, eu consigo trabalhar na peça como uma coisa só, né? Um modelo único. Então, o remesh, geralmente, em workflow de escultura, se a gente fez esse processo de base mesh com peças, a gente roda um remesh para unificar ele primeiro, para depois ir para a topologia dinâmica para criar detalhes, criar marcações de detalhe. Então, a topologia dinâmica seria a próxima ferramenta que a gente mexeria no workflow de escultura. Né? Não é obrigatório, é só um workflow comum, porque aqui, mesmo que eu queira colocar algumas informações de detalhe, eu vou encontrar, às vezes, o mesmo problema. Se eu quiser fazer, por exemplo, a marcação de um nariz ou de algo, talvez eu não tenha resolução bastante para fazer esse detalhe. Né? Então, talvez não tenha corte bastante para isso. Beleza? Dá para entender isso que eu falei até agora? A topologia dinâmica, ela vai fazer o quê? Ela vai cortar o meu modelo enquanto eu esculpo.
Então, ele vai criar a superfície de corte enquanto ele estiver esculpindo. Eu vou usar, de novo, o remesh eu estava usando por aqui. Eu vou usar a topologia dinâmica pela barra de ferramenta aqui, ó, o remesh tem aqui também. Eu vou ligar ele. E se eu tiver o V, se eu tiver atributo de cor, se eu estiver usando coisas de vértice, ele vai jogar tudo fora, porque ele vai destruir vértice e construir vértice. Ele vai refazer a topologia. Então, se você abrir o V, desiste. Ele vai jogar fora o seu V. Se você pintou vertex color, desiste. Ele vai jogar fora o seu vertex color. Ele é feito para criar topologia dinâmica. Então, ele é feito para mudar a topologia enquanto a gente esculpe. Tá? Ele tem essas configurações aqui, o tamanho de detalhe que eu tenho. Deixa eu dar um zoom aqui só para ficar mais fácil para quem está na sala de aula. O tamanho do detalhe, o jeito de eu refinar o meu modelo, né, o tipo de detalhe que eu estou usando e se o meu shade é smooth ou não, tá? Então, você tem o shade smooth ou o shade flat. Se eu clicar aqui no meu modelo, vamos ver a topologia dele aqui, ele já triangulou tudo, só por eu ter ligado ele, já transformou tudo em triângulo. Então, ele já cortou, só de eu simplesmente ter ligado ele, ele já vai falar que tudo é triângulo, tá? Então, isso, se a gente olhar aqui, antes, deixa eu colocar a minha topologia como era antes da topologia dinâmica. Eu não rodei os fix pole, aí como eu não rodei o fix pole, tem vários vértices com 5 arestas. Deixa quieto. Já teve rodado fix poles, mas deixa quieto. Depois a gente pensa nisso. Mas vamos lá. Deixa eu voltar aqui no meu modo escultura. Eu vou ligar a topologia dinâmica. E aí, se eu entrar no modo edit, automaticamente tudo já virou triângulo. É a primeira alteração que ele vai fazer nesse espaço. É colocar tudo em triângulo. Tá? A outra coisa que ele vai me dar aqui na hora que eu for esculpir, e eu não vou mexer nada aqui, eu vou pegar por padrão a configuração. Na hora que eu for esculpir aqui, ó, vamos pegar aqui, ele já está fazendo um detalhe bem maior. Vocês estão vendo que já é bem mais definido aqui o detalhe que eu impus no meu modelo. Ele é mais detalhado porque ele está criando mais cortes no meu modelo. Deixa eu provar isso para poder ficar mais claro ainda que eu estou fazendo isso. Se eu der um zoom aqui, ó, vocês conseguem ver que tem mais detalhe na malha? Agora dá para ver. Ou seja, ele está cortando o modelo enquanto eu estou esculpindo. Quando eu estou esculpindo, ele já está cortando o modelo. Isso é muito legal para você acrescentar informação que não estava lá, sem ter que preocupar se você tem malha para isso. Então, essa ferramenta, geralmente nessa etapa inicial, onde é que vai ser o nariz, onde é que vai ser a boca, onde é que vai ser o buraco do olho, é muito interessante você ter a topologia dinâmica como recurso. Tá? Então, deixa eu pegar aqui e fazer um detalhe. Vou fazer só uma marcação que lembre alguma coisa, só para a gente... E aí, ele cortou, né? Encheu de corte. Certo? E agora eu vou fazer um zoom out para poder fazer alguma coisa aqui. E aí eu destruí meus detalhes. Vocês perceberam que sumiu o detalhe agora? Dá para ver? Sumiu o detalhe? Tá, isso é importante para a gente ver sobre a topologia dinâmica. Ela é dinâmica mesmo, ela pode acrescentar e retirar detalhe. Como que isso é possível? Né? Como que é possível que minha ferramenta acrescente e retire detalhe? Porque eu estou configurando dessa forma. A ferramenta ela tem um método de refinamento dividido em 3 categorias, que são: você quer só criar detalhe, você quer só cortar o modelo, você quer só apagar detalhe, você quer só colapsar detalhe, ou você quer ao mesmo tempo dividir e colapsar. Né? Então, o padrão que está aqui eu estou dividindo meu modelo ou colapsando ele. Mas como que eu defino se eu estou dividindo ou colapsando? Como é que eu faço que os dois sejam simultâneos? Eu faço isso pelo método de detalhamento aqui. Ó. O método de detalhamento que eu estou usando é um que chama detalhe relativo. O detalhe relativo aqui, ó,
ele é relativo ao meu zoom. É o meu zoom que está definindo se eu estou detalhando ou não. Eu vou explicar no desenho no quadro. Eu acho que eu tenho a versão do vídeo onde eu desenho na tela já lá para vocês, mas tá na sala de aula. Eu gosto de desenhar no quadro, eu tô com saudade de desenhar no quadro, é muito tempo de aula online, tô com saudade de desenhar no quadro, essas explicações. Eu tenho meu modelo na tela, né? Eu tenho meu modelo na tela aqui, ó. E o meu detalhe ali, ele está marcado para ser relativo e 12 pixels. Então, independente do meu zoom, ele está fazendo o quê? Ele está fazendo um edge com 12 pixels. O tamanho do corte que ele está fazendo, a distância que ele está criando entre dois vértices, é 12 pixels. Então, se eu der um zoom muito grande, 12 pixels vai ser um pedacinho do modelo. Mas se eu afastar e deixar meu boneco pequenininho, talvez 12 pixels seja o boneco inteiro. Quer ver? Que loucura! Eu destruí meu modelo. Ó. 12 pixels é um tamanho maior do que o meu modelo na tela. Então, eu destruí meu modelo. Então, é isso que está acontecendo com a ferramenta de detalhe relativo. Né? 12 pixels pode estar acrescentando detalhe ou apagando detalhe por causa da minha área de zoom aqui. Tá? Então, esse é o detalhe relativo. Né? Eu também vou ter o detalhe constante. Né? O detalhe constante já é uma medida em unidades de Blender, né, centímetros, metros, que você estiver usando, né, que independente do zoom vai ser sempre o mesmo tamanho de corte. Ele é constante. Né? Então eu falei, não, se eu estou falando que meu detalhe tem essa medida de 3, não importa o tamanho, ele está usando isso. Mas qual o detalhe que eu quero? Deixa eu pegar aqui do meu modelo. Aqui é 37 a minha resolução. Então, com 37, com um detalhe de 37, ele não vai criar cortes menores do que esse tamanho que eu defini. Então, se meu edge for menor do que essas 37 unidades de medida, né, que é essa resolução de 37, né, ele vai colapsar e falar, não, a sua medida é essa. Né, se for maior, ele vai ajustar. Então, esse é um bom jeito de uniformizar o nível de corte da malha. Né, você fala assim, ah, não, eu tenho um detalhe constante e onde eu estiver esculpindo, eu quero que esse detalhe se mantenha. Né? Então, esse valor aqui vai falar se eu estou acrescentando ou tirando, né? Porque eu estou fazendo um detalhe constante. Né? O próprio remesh ele faz um detalhe constante também, então a gente vai ver pouca variação de tamanho de edge agora, mas ainda assim eu consigo ver bastante resultado na superfície do modelo aqui, né? Eu consigo fazer bastante efeito aqui. O legal é fazer monstro, porque monstro qualquer coisa é monstro, né? Fazer um queixado aqui, uma mandíbula zona aqui, vamos fazer uma deformação assim. Qualquer coisa é monstro. Vou voltar aqui, deixa eu desfazer algumas vezes. Eu tenho o brush detail. O brush detail é um corte em relação ao tamanho do seu brush. Tá? Então, você tem o tamanho do seu brush, certo? Eu nunca lembro se é o diâmetro ou o raio, eu tenho sempre que estudar isso de novo. E aí, ele vai falar assim, que o seu edge, o corte que ele vai gerar na malha, né, o tamanho entre dois vértices, vai ser o quê? Vai ser 25% do tamanho do brush. Eu não lembro se é o raio ou o diâmetro, deixa eu ver se ele... Vamos ver se é o raio ou o diâmetro. É o raio. Olha só como é que eu descobri que é o raio? O Blender é só parar, ele fala. Então, 25% do raio é o tamanho do meu corte. Isso quer dizer que se meu brush for grande, eu vou estar fazendo arestas gigantes e apagando detalhe. Se meu brush for pequeno, eu vou estar acrescentando detalhe. Então, o tamanho do brush agora é que vai definir se eu estou acrescentando detalhe ou não no meu modelo.
Então, deixa eu pegar aqui um brush grandão. Eu vou estar aqui apagando detalhe, né? E se eu pegar um brush pequenininho, vou fazer um bem pequenininho aqui, eu vou estar acrescentando detalhe. E aí minha máquina vai suar na rampa, porque tadinha, né? Mas aqui, ó, eu acrescentei detalhe, tá vendo? O nível de detalhe que tá aqui altíssimo, né? É fininho. Não viu que tá altíssimo? Então vamos ver como é que tá altíssimo. Foi o brush aqui, 25% do brush é que definiu esse detalhe. Então, eu tenho aqui. E aí você pode falar quanto do brush, por quê? Você pode falar, não, eu quero 100% do brush, né, para ter uma medida diferente de quanto do brush você está usando como corte. 25% é meio maroto, gente, porque se seu brush tem uma influência de força, né, ou seja, se ele é mais forte no centro e mais fraco na beirada, com 25% você vai conseguir ver mais ou menos um relevo curvo de aresta. E se você colocar 100%, é tipo uma reta, né? Então você não vai ver dentro do espaço do brush, às vezes, a curvatura do seu brush. Então 25% é um valor bom, na verdade. E se você quer mais detalhe ou menos, você vai estar só aumentando o tamanho do brush. Vamos pegar o meu brush aqui. Vou pegar um smooth para poder suavizar o ângulo aqui, né? Eu tô com o meu smooth aqui. Eu vou passar por cima aqui, aí agora eu reduzi o número de cortes, tá vendo? Enquanto esse brush estiver desse tamanho, o número de cortes vai ser isso aqui. Então é um bom jeito de preencher de detalhe a coisa, né? E aí, a gente tem o detalhe manual e o detalhe constante, eles são semelhantes. Eu acho que a diferença é só do input mesmo, quer ver? Deixa eu lembrar. O manual detail, ele não vai mudar a topologia na hora que você estiver fazendo o traço, só na hora que você usar o detail flood fill, e no outro ele está dinâmico, ou seja, o constante detail ele está recalculando a superfície o tempo todo automaticamente, e o manual significa que ele não vai fazer essa conta sozinho, ou seja, ele não vai sair cortando seu modelo de uma hora para outra. O único jeito de você cortar o modelo é usando o detail flood fill. O detail flood fill é eu falando qual que é o tamanho da resolução que eu quero e mandando ele preencher com aquela resolução. Então eu falei assim, eu quero essa resolução de corte no modelo. E aí ele vai pegar o meu modelo inteiro e falar assim, tá, então vai ser desse tamanho a resolução. Bom jeito de fazer é pegar a resolução a partir do seu conta-gota aqui e falar, não, preenche aí para mim. Então o meu modelo inteiro agora tem a mesma densidade de corte. Então a densidade de corte foi a mesma para todo mundo. É isso que o Detail Flood Fill faz. Ele mantém esse corte uniforme. E é um bom jeito de construir conteúdo. Onde que essa ferramenta fica muito legal? Onde é que a topologia dinâmica é interessante de ser usada? É interessante você usar ela em dois extremos da escultura. Primeiro, para você criar informação que não existe. Seu modelo está seco assim, você quer criar informação que não existe. Ele é muito bom para criar informação que não existe. Vou dar um exemplo. Um exemplo, por exemplo, o Snake Hook é um brush que, ao mesmo tempo, vamos pegar o Sculpt aqui, eu vou desligar a topologia dinâmica e vou pegar o brush que chama Snake Hook. Ele está movimentando os meus vértices, né? Mas ele está deixando um rastro de vértices no caminho dele. Só que, no padrão aqui, ou seja, sem a topologia dinâmica, ele está só reposicionando os vértices, então ele não criou nenhum vértice novo, ele está esticando os edges. Vocês conseguem ver que ele está esticando os edges? Mas, se eu ligar a topologia dinâmica,
ele vai criar vértices novos. Então ele vai fazer, deixa eu pegar um pouquinho mais largo o que eu quero fazer. Então ele vai fazer novos vértices a partir desse espaço. Eu vou pegar o constante detail, né, para ele calcular. Então ele está criando topologia enquanto eu puxo. Topologia dinâmica aqui ou aqui. E o snake hook é esse pincel amarelinho, né? Então ele está criando cortes enquanto puxa. Então, para acrescentar informação, você fala assim, nossa, meu personagem não tem essa parte. Vou acrescentar essa parte. A topologia dinâmica é muito boa. Ela ajuda esse conteúdo a ser criado como malha. Então, faz sentido usar ela em etapas iniciais da escultura, né, para você poder falar assim, não, aqui eu quero um narigão, você puxar o nariz, aqui eu quero o olho, aqui eu quero orelha, eu quero tipo assim, puxar mais ombro. Faz sentido, ele vai gerar malha e vai gerar volume ao mesmo tempo, né? Então, deixa eu pegar aqui o draw e vamos... Por exemplo, puxar um relevo aqui. Se eu for para os modelos que dividem dinamicamente, né? Esses três modelos que dividem dinamicamente, por exemplo, o brush detail, né? Que eu consigo criar, às vezes, a informação que eu quero aqui. Deixa eu dar um smooth aqui, que ficou meio demais. Vamos pegar aqui um... Eu gosto de usar uns brush, gente, então foi mal. Eu vou preferir usar um ou outro brush. Vamos pegar o subdivide com o relativo. Então, se eu quiser, por exemplo, fazer a marcação de músculo mais grosseiro aqui, né? Vamos criar aqui criar a asa da musculatura, vamos criar, né, a marcação do abdômen, né? E vamos puxar essas... Vamos vir aqui puxar uma escápula mais ou menos, vamos cavar um pouquinho, né? Vamos fazer um... Então, esse relevo que eu acrescentei, que não existia, né? Deixa eu dar um smooth geral aqui, que eu não... Esse volume geral que não existia foi todo criado com corte pela topologia dinâmica. Então você consegue criar esses detalhes. Qual que é o porém da topologia dinâmica? Se você for direto dela, da forma mais brusca, para o detalhamento final, se você for só nela, ela vai gerar uma escultura com uma cara um pouco mais de pedra. Ela gera muita granulosidade no modelo. Então, porque ela está criando triângulo o tempo todo. Tudo dela é na base de triângulo. E você pode criar relevo qualquer hora, em qualquer lugar, a tendência é sua escultura parecer mais raspenta, porosa. Então, quando você vai, por exemplo, fazer um rosto, você quer fazer uma boneca de porcelana, por exemplo, se você tentar chegar nesse nível de detalhamento direto pela topologia dinâmica do começo até o fim, talvez chegue uma hora que você tem uma superfície que você quer que seja lisa e você não consegue alisar ela pela quantidade de triângulo que gerou. Então é comum, quando a gente chega num certo nível de detalhe, a gente desativar a topologia dinâmica e voltar para o remesh. Pegar o nível de detalhe de onde está o espaço que a gente quer criar e pedir para ele calcular o remesh daquela malha toda. O remesh vai refazer tudo como quad. Então você consegue alisar a malha melhor. E aí eu voltaria com a topologia dinâmica só no detalhe mais fino mesmo, ou seja, eu tentaria finalizar a minha escultura, uma vez que eu tenho corte agora da topologia de fora a fora, eu tentaria finalizar o máximo dela usando o tanto de corte que eu tenho, né? Ou seja, já está muito detalhado, né? Ou seja, não, agora eu preciso fazer um creasezinho no abdômen, eu preciso fazer né, às vezes uma suavização no lugar, às vezes eu preciso fazer um crease né, fazer
Talvez seja uma boa referência. Mas aqui, ó, só para vocês verem assim, eu vou começar a fazer esses veios aqui, ó, só para mostrar que ele está refinado, né? Ou seja, ele vai me dar uma topologia, e a topologia dela toda é quad, então ela vai ficar um pouco mais suave. Deixa eu dar um alt tab aqui, isso aqui. Então, ele vai me dar uma superfície um pouco mais suave, um pouco mais polida, né? Se a gente for no Object Mode aqui, deixa eu ligar o Shade Smooth do meu modelo, né? No Shade Smooth é que você vai ver principalmente a diferença. Na hora de calcular o Shade Smooth com Quad e com Tris, dá muita diferença. Porque com Quad, eu estou calculando uma área diferente na diagonal aqui. Com Tris, eu estou forçando para que tenha já essa sombra numa direção precisa, né? E o Quad não, ele vai de acordo com o ângulo, né? Ele, de acordo com o jeito que você dobra ele vai jogar a sombra para um lado ou para o outro. Então vai ficar um pouco mais liso. E aí, na hora que eu estiver no detalhe mais fininho, talvez eu volte com a topologia dinâmica para poder cavar aquele pedacinho que fala, não tem porque eu cortar minha malha além dessa quantidade, eu preciso detalhar agora só nesse pedacinho. Aí ele geralmente volta a ser atuado. Mas essa ferramenta, ela é essas duas ferramentas, elas são a base de como eu vou ter detalhe numa escultura no Blender. Ou seja, elas são o core da coisa. Além delas, a gente ainda tem um modificador Multi-Resolution. Ou seja, se você chegou na etapa de remesh, está fazendo detalhe, e você ainda não está no detalhe mais fino, ou seja, você ainda está fazendo músculo, ainda está fazendo forma de rosto, ainda está fazendo forma de lábio, né? Você ainda não está realmente fazendo o poro da pele ou alguma coisa assim. Em vez de ir para a topologia dinâmica direto, a gente vai para o modificador Multi-Resolution, que subdivide meu modelo inteiro, mas mantendo o arredondamento dele. Então, se você quer fazer uma coisa muito lisa, com cara de bonequinha de porcelana, a lógica de formas de geração de detalhe que tem na ferramenta de escultura, que a gente usaria na ordem, seria: primeiro, a gente faria o remesh do base mesh para unificar as malhas que estão avulsas. Depois a gente iria para a topologia dinâmica para definir esses relevos básicos mesmo, tipo onde está músculo, onde está o espaço. Passaria um novo remesh para poder limpar os triângulos dessa malha e voltar para uma malha de quad. E aí, novos detalhes agora aconteceriam no Multi-Resolution. O Multi-Resolution ele é legal porque se eu criar uma subdivisão nele e precisar dessa subdivisão para poder fazer baked normal, ele é mais rápido que os outros. Porque o mapa de normal meio que já é o que ele está salvando quando você usa. Então ele agiliza muito o processo de mapa de normal. Não magicamente, porque se você tem um modelo de milhões de triângulos, você ainda tem que processar milhões de triângulos no render. Mas se você está pegando do Multi-Resolution, vamos supor que você tem um modelo de 200 mil triângulos, e você foi para 500 mil triângulos no Multi-Resolution, fazer bake é muito mais rápido. É quase instantâneo, dependendo do modelo. Assim, é bem mais rápido. Mas aqui, ó, vamos supor que... Vamos lá no mamilo, né? Eu tenho um brush de fazer mamilo? Eu acho que eu tenho um brush de fazer mamilo. Não é verdade, é brincadeira. Mas tem como fazer. Tem como configurar. Peraí, deixa eu configurar um brush de fazer mamilo. Eu vou configurar um brush de fazer mamilo agora. É bom que eu falo da ferramenta de configuração e mostre a ferramenta de configuração com uma aplicação. Então vamos lá. Eu tenho esse brush, eu tenho os brush settings, né? Para fazer o meu brush de mamilo, eu teria que mexer em como que meu stroke funciona, como meu traço funciona. Geralmente o traço padrão que a gente tem aqui no Blender é o Space. O Space, ele é... Eu vou desenhar no quadro, gente, vocês que lutem na gravação. O Space na verdade, o que o brush está fazendo é carimbar. O brush ele não é uma linha contínua. Ele é um carimbo. Ele faz uma bolinha, aí você desloca a sua tablet, ele faz outra bolinha. Aí você desloca a tablet, ele faz outra bolinha. E aí a percepção nossa é que é um traço contínuo. Mas é o quê? Ele está carimbando assim. Ah, tem input, tem input, tem input, tem input, tem input, tem input. Né? E quando eu uso essa configuração de space, eu posso definir qual que é a distância entre um carimbo e outro. Então eu posso falar que o espaçamento aqui, ó, aqui ele é 10% do raio do brush. Do raio não, do diâmetro.
Por isso que eu confundo. Esse é diâmetro, o outro é raio. Inclusive eu desenhei errado. 25% ali é menor, tá? Mas enfim, isso aqui é 10% do diâmetro do... Mas vamos colocar que ele é 104. Tá vendo? Agora já eu consigo ver as bolinhas, ó. Que é muito bom para fazer algumas texturas, você falar assim, não, eu quero esparramar meu brush para poder distribuir o detalhe. Então é muito legal para fazer uma superfície com textura. Então vamos colocar 10%, não dá para ver a distância. Se eu colocar, por exemplo, esses outros métodos de desenho aqui, ó, isso aqui é tudo jeito de você mudar como que o comportamento do brush está na tela. Então, por exemplo, eu queria fazer uma linha reta com brush de escultura. Pô, tem a ferramenta de linha reta aqui. Pô, eu queria fazer uma linha curva bonitinha. Tem aqui. Mas vamos começar pelo dots. Né? Mas, Daniel, não mudou não, Mudou nada não? Mudou sim. Deixa eu fazer um traço rápido para vocês verem. O dots, ele vai considerar o espaçamento pela velocidade do seu traço. Quanto mais rápido você traçar, mais espaçado vai ser o traço. O espaçamento entre uma bolinha e outra do traço. Então, se você fizer rapidão, ele vai esparramar essas bolinhas. Se você fizer devagarzinho, ele vai unificar. Então, em vez de definir o espaçamento, ele é definido pela velocidade do seu traço. O drag and dot é o que eu acho que eu vou usar para fazer mamilo. Onde é que você quer um mamilo? Mais para baixinho assim? Exato, Daniel, beleza que você tem a ferramenta de fazer mamilo, mas ainda não está do jeito que eu queria. A gente chega lá, mas aí, além desse aqui, eu tenho o airbrush, que o airbrush ele continua acumulando influência, mesmo se você não tiver como é que eu falo isso? Geralmente o input, o input ele é o input e o deslocamento. Ele é o input e o deslocamento. E ele tem um limite de influência. E o airbrush ele continua mandando essa influência mesmo sem você tirar a caneta, sem começar um traço novo. Ele continua acumulando influência como se fosse um jato de tinta mesmo. Então ele vai levantar a sua malha para além do limite máximo por causa disso. Ele continua empurrando ela mesmo se você manter ele parado. Então, olha só, para quem queria fazer um mamilo, isso também está interessante. Ó. Presta atenção. Viu? Vamos de novo. Para quem queria fazer um mamilo, vamos de novo. Agora ele está crescendo. Eu estou pressionando a caneta e ele está aumentando o relevo mesmo sem eu fazer nada, se ele continua enviando o input. Eu vou ter um ancorado. Se eu clicar e arrastar, ele vai desenhar o formato do meu brush. Isso é muito legal para aplicar textura no modelo também. Você pode ter uma textura mapeada no brush e meio que puxar e falar assim, eu quero essa textura de escama daqui até aqui, ó. E soltar e ele já vai carimbar ela. É muito legal. Oi? Dá para rotacionar porque você pode fazer ele, em vez de ancorado, né, que é isso aqui, você pode fazer edge to edge. Então, porque edge to edge, você fala assim, eu quero essa diagonal aqui, ó. Quero essa diagonal para mim. Aí você tem que pensar assim, eu estou indo de um limite para o outro, né? Então, é possível. Mas você pode rotacionar também a textura dentro do brush, que é uma outra forma de fazer. Eu tenho a linha, que é uma linha reta. Ancorado. O centro dele pode ser aonde você clicou, que é o normal. Ou o centro dele pode ser a média entre os dois limites. Né? Ou seja, está indo de um canto para outro canto, né? Então, vai ser a média. Eu tenho a linha, que é linha reta, e eu tenho a curva, que seria eu desenhar um vetor aqui usando... Eu estou usando Ctrl-click para fazer isso, tá? E apertar Enter, ele vai desenhar essa curva como brush, tá? Essa curva, você pode salvar ela, você pode preservar ela como asset no Blender, ou você pode só descartar ela. Né? Mas basicamente, eu usei o Ctrl-click para desenhar e o Enter para poder disparar o desenho. Isso aqui, ó, o que acontece? Então quer dizer que cada um desses brushes, além dele ser um motor de brush, né,
com valores de influência que a gente já viu aqui, né, de tamanho, né, ele também vai ter como que o traço percorre a superfície, né? No caso do fazer mamilo, o drag and dot foi... Cadê o stroke? Drag and dot. E eu ainda posso falar o quê? Eu posso falar como que essa influência acontece dentro do meu brush. Então, atualmente, quando eu dou meu drag and dot aqui, ó, vamos colocar uma força bem alta aqui, ó. Ele está fazendo o quê? Ele está fazendo uma curvinha assim, né? Então, deixa eu fazer maior um pouco só para a gente ver. Então, ele está fazendo uma curva, né, no canto do brush. A gente consegue ver essa curva aqui se eu apertar o atalho de força do meu brush, que é o Shift F aqui, eu consigo ver essa curva aqui, que vai me informar que o brush ele é transparente na extremidade e opaco no meio. É isso que esse vetor está falando. Ó. A força de 1 aqui, ó, é 1 no centro, mas ela é 0 na extremidade. Eu posso personalizar essa curva, que é esse fall-off aqui. Ó. Eu tenho todas as curvas já definidas, inclusive se eu quiser um pincel mais brusco, assim, eu posso usar esse modo constante aqui. Mas mais interessante que isso, eu posso desenhar o formato que eu quiser dessa curva. Então eu posso falar que ela é transparente no centro ou mais baixo no centro, ou eu posso fazer o meu formato de mamilo aqui, fazendo a auréola e a ponta, né? E ele vai ter, deixa eu puxar mais ainda esse aqui, fazer mais o espacinho, ele vai ter, fazer mais baixo, né? Pô, sacanagem. Né? Então eu vou ter essa curvatura aqui, ó. Então, para quem queria fazer um mamilo, por exemplo, fazer um mamilo, fazer um brush de fazer mamilo. E eu posso, inclusive, salvar esse brush como brush de fazer mamilo. Deixa eu fazer isso. Porque, né? Não custa. Então, eu vou duplicar esse cara aqui só para poder... Mamilo. Então, agora eu tenho o meu brush de fazer mamilo. Esse Sculpt Draw, eu posso voltar ele para as configurações padrão dele. Eu posso... vamos colocar aqui o que é o Smooth, o Space, né? Deixa eu ver. Aí, ó. Então agora eu tenho o quê? Agora eu tenho dois brushes. Eu tenho dois brushes, o Sculpt e o Mamilo. E eu posso trocar a imagem dele se eu quiser. Eu posso criar uma imagem para poder ser a imagem desse brush aqui. Eu procuro ela no meu HD, eu desenho um mamilo lá, põe aqui, né? Sei lá, tiro um print, recorto. Né? Deixa eu fazer um print. Deixa eu fazer um print. Print screen. Tem como salvar no projeto, tem como salvar também ele como asset numa biblioteca de assets para o Blender. Isso aí a gente vê depois. Vamos salvar isso aqui, ó. Save. Mamilo. Save. E aí vamos pegar essa imagem aqui. E aí, ó. Então você pode criar o seu brush com resultado, né? Ter a seleção e fazer isso. É mais ou menos o que acontece quando a gente começa a trabalhar com escultura. É comum a gente ir criando os brushes da gente e querendo preservar ele. O brush ele é possível de você dar append de um projeto para outro. Então, se você salvou um brush num projeto, você pode dar append desse brush em outro projeto. Você pode criar também um projeto de Blender com todos os brushes e salvar numa pasta de asset. Isso é um recurso que mais pra frente a gente pode ver com calma. Hoje eu acho que fica meio corrido a gente ver. Mas você tem nas preferências do Blender, você pode escolher... deixa eu ver aqui. Qual que é a sua pasta de recurso compartilhado, né? E se você tiver uma pasta de recurso compartilhado,
todo brush que você salvar nessa pasta de recursos, todo blend que você salvar com brush nessa pasta, os outros projetos que você abrir no seu computador, ele vai reconhecer e falar assim, ah, tá, você tem acesso a esse asset, você pode sair puxando os assets do Blender. De novo, a gente vê isso depois. Ele tem Deixa eu abrir aqui numa janela à parte, aqui, só para vocês entenderem. O Blender tem um Asset Browser, são recursos que você pode compartilhar entre Blenders, e você pode ter todo tipo de recurso, de modelo, de brush, de textura, então, de material. Né? O que vem por padrão na biblioteca de Asset do Blender são presets de cabelo, de Geometry Nodes. É do Blender. Esse aqui é do Blender. Eu estou usando o Blender sempre genérico quando eu começo a aula, gente. Sempre genérico quando eu começo a aula. Mas aí, vamos lá. Então eu passei aqui, ó, nessa brincadeira aqui, eu passei o fall off e o stroke, certo? Deu para pegar esses dois? Deu para pegar esses dois, fall off e o stroke? Outra coisa que vai ajudar demais a gente fazer brushes legais é a textura. A textura que você põe no brush. Esse é um jeito de mudar a forma do brush daquele redondinho para qualquer forma que você quiser. Eu vou criar aqui uma textura nova aqui que eu vou chamar de... Quer dizer, aliás, deixa eu fazer o seguinte. Alfa do mamilo, alguma coisa assim. Mas eu vou fazer um brush novo aqui que eu vou chamar de texture. Duplicar. Texture. Aula. Só para a gente ter aqui o espaço. E aqui, ó, eu vou abrir uma textura nova. Aqui, essa textura aqui, ó, eu vou pegar dentro do painel de textura aqui embaixo, né? E é um pouco por isso que eu gosto de usar essa interface aqui na aula, né? Porque eu posso pular para as abas, tá? Mas a se saber, as texturas, se você não tiver nenhuma textura no seu projeto, você pode vir para cá, lembrando que, vamos voltar aqui no meu brush, se você quiser ir para o painel de textura, você pode clicar direto aqui, ó, que ele vai para o painel de textura. Toda ferramenta que tem acesso a um painel de propriedade instantâneo vai ter aquele íconezinho do painel de propriedades. Aqui eu vou abrir uma textura minha. Documentos, downloads, não. Podia usar o sapinho, será que eu uso o sapinho? Não, eu chego lá. Deixa eu pegar um brush padrão aqui meu, e aí depois a gente vai para o sapinho. Documentos. Deixa eu ver, PUC. Assets. Então aqui, ó, imagens desse formato aqui, ó, são as imagens que são ideais para fazer brush no Blender. Imagem que tem um fundo preto e o miolo indo às vezes do cinza para o branco, né? Esse tipo de imagem vai fazer exatamente a influência de aonde é preto é baixo, onde é branco é alto. Então, se eu colocar, por exemplo, esse brush aqui, ó, vou dar aqui mudar a escala, ele já está na ponta do meu brush, tá vendo? E eu vou fazer mais uma coisa aqui, ó, para a gente poder mexer nesse brush aqui, para ficar mais fácil a gente ver o efeito dele, que é, no meu stroke, no meu fall off, eu vou querer ele constante, tá? Eu vou querer ele constante para quando eu der quando eu usar o brush, o limite do brush ficar visível aqui, ó, tipo, o limite do que eu estou fazendo ficar visível. Só para a gente ver o que acontece. E o que vai acontecer aqui é que agora o meu brush tem uma textura nele, né? Essa textura, ela tem mais de um jeito de se comportar no meu brush. Deixa eu colocar um smooth geralzão aqui, só para a gente poder trabalhar aqui atrás. Sculpture Draw. Eu estou em qual strips? Qual eu estava usando? Tá.
Deixa eu recriar esse brush aqui só porque eu acabei dando mais Ctrl Z do que eu tinha imaginado. Vamos colocar ele, deixa ele constante. E na textura, deixa eu abrir esse aqui. Então, agora esse brush ele tá aqui fazendo a influência, né? Vamos voltar aqui. E aí, o que vai acontecer aqui, ó? O que eu tenho aqui de configuração de brush aqui? Eu tenho como que eu estou mapeando o brush, qual que é o ângulo e qual que é o tamanho da textura. Então aqui eu posso rotacionar a textura, eu posso mudar o tamanho dela, né? Eu posso fazer offset. O tile significa que quando acaba a textura ela começa de novo. Então ele vai fazer um quadrado de textura aqui, outro quadrado de textura aqui. Então isso que é o tilet. Aí vai colocar uma textura do lado da outra. Isso é legal para textura encaixável. Então, pessoas, foco. Pessoas, foco. Então, a repetição da textura, igual a gente faz em textura para jogos, que é essa textura ela acaba, ela repete igual, é o tilet, tá? Para fazer brush de escultura, nem sempre eu vou querer ficar repetindo a textura assim, às vezes eu vou querer que a textura afete como se fosse uma ponta de pincel mesmo. Aí os view plane e o area plane vão entrar em ação, né? Que seria eu usar a textura do brush acompanhando, né, a minha ponta, o meu espaço. Então ele vira como se fosse uma ponta de pincel mesmo, e aí tem que pensar que cada área mais alta é onde tem mais tinta, ou mais influência, ou mais ação. Tá? Eu consigo, inclusive, fazer uma configuração de reiki que vai girando a textura enquanto eu vou esculpindo. Né? Então o reiki ele vai fazendo isso, ele vai girando a textura enquanto eu estiver esculpindo. Eu vou ter além do viewplane, o area plane, é o mesmo conceito, né? A diferença é se ele está usando a minha visão como base de cálculo ou a área do modelo como base de cálculo. O 3D é o mais inútil na minha cabeça para escultura de personagem, mas ele é bom para escultura de terreno porque ele aplica a textura visto de cima para baixo. Então é como se você estivesse, né, carimbando a textura do espaço no seu modelo. Então para terreno é muito legal, mas para personagem eu não vejo muita aplicação. Né? O randômico, vocês devem imaginar, né, que ele vai embaralhando embaralhando a textura, né? Ou seja, vai bagunçando ela, cada hora ela está de um jeito. E o meu favorito, o stencil, eu posso colocar a imagem onde eu quero e só carimbar ela. Esse é o meu favorito. Esse é o que eu mais gosto. Aí aqui o botão... Nossa, não vou saber qual é esse botão. Esse aqui é o botão do meio, esse aqui é o botão direito. Vai mover a minha textura. O Shift mais o botão direito vai me dar a escala da textura. Eu vou tirar até o espelhamento aqui rapidinho. E o Ctrl vai rotacionar. Ctrl mais o botão direito vai rotacionar. E aí, na hora que eu estiver aqui, eu posso só esfregar a textura onde for. Vou pegar uma força mais baixa só para fazer a cicatriz aqui, ó. Então você carimba exatamente a textura onde você quer. Isso é muito legal para a gente fazer informação de detalhe no modelo. Você vai exatamente onde você quer. Não, eu quero esse detalhe aqui, ó. Então esse é meu favorito, assim. Você pegar uma textura e falar, eu quero essa textura aqui. Qualquer tipo de textura, é só pensar. Não é esse o ponto. É tipo assim, ela é muito legal porque ela é muito precisa, né? Ela me faz por quê? Eu queria essa textura de escama nesse bicho. Eu posso usar o tile passando escama? Posso, é muito legal. Mas, dependendo do bicho, eu vou ter 2, 3, 4 padrões de escama e eu vou querer encaixar e distribuir ele. Né? Não, mas eu queria aqui. Então, às vezes, você tem até a textura, por exemplo, textura de olho, textura de
de forma, né, de marca que você quer colocar, relevo que você quer implementar, como é que você fala assim, não, eu quero esse detalhe aqui, ó. Até o mamilo mesmo. Você pode fazer, eu quero esse mamilo aqui, ó. E é muito legal quando a forma é muito orgânica, muito quebrada, por exemplo, ou ela é muito intrincada, porque você vai realmente, tipo assim, ter o detalhe todo, você tem que preocupar com ele, ou seja, você não está preocupando em esculpir o detalhe, só em posicionar ele e falar a altura dele, na real. Então é muito legal, eu acho gostoso de trabalhar com isso aqui. Mas assim, isso não quer dizer que, por exemplo, o ViewPlane não é muito útil ou que não é uma ferramenta ótima para você fazer textura, porque dependendo do tipo de textura, vai acontecer isso. Uma coisa a se lembrar também, gente, pela minha carreira, eu esculpi mais coisas de terreno que coisas de personagem na minha carreira, tá? Então tem coisas aqui que eu acho do caramba, mas tem que lembrar que é uma verdade. Eu esculpi mais terreno que personagem, mas nos dois casos eu usei brush customizado e eu editei bastante esses brushes aqui. Acho muito, muito legal assim, poder impor no modelo a textura e deixar ele com um relevo. Por exemplo, uma coisa muito comum, né? Você quer fazer um monstro, você quer fazer cicatriz, você quer fazer a ferida do personagem, você quer fazer a marca. Pô, é um negócio meio chato, difícil de esculpir cicatriz, mas isso aqui funcionaria demais com a marca de queimado, com a marca de dano, né? Dá para usar bastante. Mas isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que, na verdade, toda vez que eu fizer um brush massa aqui, que eu achar, pô, esse brush tá legal, eu posso basicamente criar, né, o meu preset para poder usar ele várias vezes, né? E você pode encontrar preset pronto e dar append? Pode encontrar preset pronto e dar append. Mas é bom saber se assim, cara, nossa, eu configurei esse brush, ficou legal, para onde eu querer usar ele de novo? Lembra, você pode salvar, você pode levar para outro lugar. E isso dá muita força para esse conjunto de ferramenta aqui. É como se eu tivesse multiplicado as forças da minha ferramenta de escultura por causa dessas configurações que eu tenho acesso. Né? Ela amplia demais o poder das ferramentas. Ainda tem umas outras configurações que eu não entrei, tem coisa que o nosso tempo aqui meio que fica espremido, por isso que eu deixo umas aulas salvas à parte, tá? Por exemplo, o basicão mesmo eu não entrei, que é o tamanho do brush. Né, o tamanho do brush, eu não falei dele, né, a dureza ou a força dele eu não falei. Né, qual que é a força seria, considerando o tamanho máximo do seu... Porque o seu brush está sempre considerando a esferinha do brush. Né? Então, do centro para a extremidade seria o tamanho de 1 do seu brush, né? O raio seria o tamanho de 1. Então, a força é o quanto desse raio você está usando para poder carimbar o seu brush, né? O quanto você está colocando de força ali, né? Então, você pode controlar isso. Aí, o que é bom saber? O que é bom saber da configuração do Blender aqui de brush settings? Eu estou vendo de baixo para cima, tá, gente? Não repara, não. Eu comecei lá embaixo, estou subindo. Raio é o tamanho, né? O tamanho do raio do meu brush, então, em quantos pixels que ele está aqui, né? Mas a referência dele de tamanho pode ser a minha tela em pixels, mas pode ser a cena também em medidas de cena, né? Então, o que seria 0,05 metros? Então, qual que é a diferença dessas duas configurações? Ou o seu brush ele vai estar sempre do mesmo tamanho em relação à sua tela, e o que está mudando é o zoom, seria o caso do view. Então, meu brush ele é desse tamanho aqui. Se eu der zoom out, meu brush continua do mesmo tamanho na tela, né? Então, meu brush era um pedacinho das costas do personagem e agora ele está ocupando o personagem inteiro. Se eu trocar para cena, meu brush ele vai adaptar de acordo com o zoom, tá? Então, ele adapta de acordo com o zoom. Isso faz muita diferença, tá? Isso é bem legal. Os brushes têm a força, né? Ou seja, o tanto que a influência vai afetar na superfície, né? Então, uma força mais fraca, você tem que fazer mais inputs para poder chegar numa altura maior, né? Esses dois conjuntos, raio e força, eles são sensíveis à pressão da caneta, se você tiver uma caneta. Então, eu tenho uma caneta. Então, isso aqui é
tamanho mudando de acordo com a pressão. Isso aqui é força variando de acordo com a pressão. Aqui é de 0 ao valor que você colocou aqui. Aqui é de 0 ao valor que você colocou aqui. Então, essa aqui é a pressão. A pressão mínima seria o 0. A pressão máxima seria 0,21. Aqui a pressão mínima seria 0. A pressão máxima seria 0,185. Então, isso aqui é o nosso controle de pressão. E a direção, se ele está elevando o seu conteúdo, se ele está reduzindo, né? Então, eu posso estar adicionando relevo ou cavando o relevo, né? Fazendo para o lado invertido. Essas configurações aqui, elas têm acesso rápido aqui em cima, né? Então, esse mais e menos aqui, ó. É esse mais e menos aqui. Essa força aqui, esse tamanho aqui, é isso aqui. E esse parâmetro aqui é se é sensível à pressão ou não, tá? E, a se saber, né? Algumas opções não aparecem ali por padrão nesse atalho, eles vão estar aqui dentro, tá? Então aqui, ó, quando eu falei do raio, né? As opções que são específicas, elas vão aparecer aqui dentro. Aqui também vai aparecer opções de máscara, opções de limite de malha, né? Ou cavidade. Uma cavidade pode ser uma máscara, ou seja, pode ser que você passe o brush e nenhuma cavidade seja afetada, ou que ele afete só o que está dentro da cavidade. A máscara de topologia significa que se eu peguei uma parte de um modelo, ele vai considerar só o que está conectado, o que não estiver conectado ele não vai considerar, né? Isso é variar de brush para brush. A minha textura, que eu mexi lá, está aqui. Então a minha textura está aqui, a configuração dela, qual textura que eu peguei, como está a configuração, está nesse espaço. O meu stroke está aqui. Eu não cobri todas as coisas do stroke. Muito legal de mexer é o jitter, que é um espalhamento randômico. Então, em vez de você fazer, às vezes, uma linha retinha, bonitinha, ele faz uma linha embaralhada. Muito legal fazer coisas de textura também. E aí, dependendo do tipo de stroke, vai mudar essa configuração. O fall-off que eu mexi, ele vai aparecer aqui. Então, você pode escolher a curva por aqui, a curva do seu brush, por aqui. Tá? Então, eu mostrei ele lá. Então, dá para perceber o quê? Parte da diferença desse menu lateral para esse menu superior é que isso é um acesso rápido mesmo, é um negócio que você acionar rapidamente. E esse menu lateral, ele tem mais, um pouco mais de opções, algumas opções só aparecem aqui, tipo a curva, o desenho da curva só está aparecendo aqui. Mas ainda é uma forma boa para você customizar a brush, criar essas brushes sem ir nesse painel lateral. O cursor é a cor do cursor, o tamanho e a opacidade do cursor, então é a configuração de interface. Não precisa preocupar com isso, não. Aqui é a simetria. Eu tenho vários tipos de simetria, mas o mais comum seria espelhamento em X, né, ou espelhamento em Y, né, Z. Mas ele também tem como você esculpir tile. Então, ele aceita você criar o input de uma textura e sair repetindo ela no modelo, né? Então, ele inclusive tem os controles de mistura. Uma coisa que tem legal da ferramenta de Mirror é que ele tem uma ferramenta de simetria. Então, se o seu modelo é assimétrico, você pode forçar a simetria do modelo. Você pode copiar metade do modelo para o outro lado. Então, se o seu modelo é assimétrico por algum motivo, tem como retornar a simetria dele usando a ferramenta de Simetrize. É só escolher qual eixo que é o eixo de origem, qual que é o eixo de cópia, né? Então, eu estou copiando do x negativo para o x positivo e ele vai tornar simétrico o meu modelo, né? Então, deixa eu fazer esse cara aqui. Então, agora meu modelo ele ficou simétrico, então os detalhes que eu fiz de um lado, né, aquelas esculturas que eu tinha feito de um lado, né, elas foram jogadas para o outro lado. Então, é possível fazer isso, né? Topologia dinâmica e remesh estão aqui, e eu tenho outras opções distribuídas, né, ali de configuração da minha ferramenta de escultura, né? Ou seja, as opções seriam essas opções aqui, que é como que eu estou mostrando, né? Como que eu estou mostrando minha escultura, se eu precisar fazer de uma utilização, e qual que é o fator de gravidade na hora que eu estou fazendo as simulações, né? Se eu tiver que editar a gravidade
se eu for fazer alguma simulação nele. Tá? Ainda tem as opções de Workspace, que é comum a todo painel. Mas, de novo, não dá para cobrir todas aqui sem estourar o tempo da gente. Não dá para cobrir todas elas aqui. E eu nem entrei nos brushes ainda. Holy moly, é muita coisa. Vamos lá. Então, é bom saber que cada um desses brushes aqui, cada um desses motores de brush que eu tiver, pode ser desmembrado, ou seja, cada um desses brushes, a ideia, na verdade, dessa parte da aula é essa, é que cada brush desses aqui pode ser desmembrado em múltiplos brushes, né, com os presets. Então, cada draw pode virar 1 milhão de brushes diferentes se você mexer nas configurações. O segundo aqui, que é o Sharp, né, vai virar um tanto de brush diferente a partir disso. Em termos de funcionamento, né, todos esses brushes de escultura, né, esses brushes que são os brushes de fazer forma, né, o Draw, o Draw Sharp, eles vão ter um comportamento muito semelhante, né, vai ter diferença às vezes, por exemplo, o Draw Sharp por padrão, ele é cavando, e o Draw normal, por padrão, é subindo, né. Eu vou ter o Clay, que vai estar adicionando relevo de massa, né? Mas ele vai estar tampando minha textura mesmo. Eu estou adicionando um relevo de massa suave aqui, eu estou acrescentando um bloco de massa suave. Deixa eu pôr mais força aqui para vocês verem esse bloco de massa sendo adicionado. Então é como se eu estivesse adicionando massa mesmo no objeto. Outra edição de massa é o Clay Strips, que adiciona tiras de massa no seu modelo. Então você vai colocando tiras de massa. Eu gosto desse exatamente porque ele é sujo, né? Então exatamente porque ele faz blocos de sujeira, que eu gosto dele, porque ele faz formas mais marcadonas, né? Eu tenho o Clay Thumb, que ao mesmo tempo que ele está acrescentando algum relevo, ele está deslocando também algum relevo. Então eu estou acrescentando e empurrando. Eu tenho o Layer, que é uma camada brusca de malha, uma camada brusca de malha mesmo, enorme. Então ele sobe um blocão de massa mesmo, né? Eu tenho o Inflar. Esse aqui é muito legal. Deixa eu aumentar. Ele vai fazer scale da forma, né? Então, se você tiver um brush grandão, você consegue engordar realmente uma área. Ele infla, né, um pedaço. Tem o Blob. O Blob ele é legal para fazer tanto cavidade quanto subir relevo. Ele sobe um relevo bem arredondado. Então ele é legal para fazer, por exemplo, cavidade de olho. Ele é bem legal para fazer a cavidade do olho. Ele faz um cavado bem arredondado. O Crease, eu já usei ele aqui. Ele é bom fazer essas marcações de divisão. Essas marcações de divisão de uma superfície, porque ele é um pincel bem agudo, bem pontiagudo, então ele é bom para marcar essas divisões. O Smooth, ele vai suavizar os ângulos, então ele funciona tanto para limpar áreas que estão com muita textura, mas também para arredondar um pouco o modelo. Então eu consigo, por exemplo, meio que polir meu modelo aqui nesse espaço, né? Consigo polir ele aqui. Eu vou ter o Flatten, que vai pegar o ângulo que eu peguei e a face que eu cliquei e vai dar uma achatada no modelo, então ele vai criar uma superfície um pouco mais plana, né? Então, ele dá uma achatada nisso. Eu tenho o Fill Deepen, que vai pegar a área mais baixa do meu modelo e vai preencher de conteúdo. Ele vai preencher de conteúdo. E eu tenho como também rapar os picos, né? Rapar as áreas mais altas de uma região. Pegar a parte mais área e rapar ela, né? E eu tenho o Multiplane Scrape, que vai fazer um ângulo de cavamento. Então ele é tipo uma régua assim, ó, que faz um ângulo agudo, raspando a minha superfície. Eu tenho como beliscar o meu modelo, esses de deformação, eu tenho como beliscar o modelo. Então, por exemplo,
Se eu for fazer o canto do peitoral ficar um pouco mais definido, às vezes eu preciso dar uma beliscada mesmo na lateral do modelo. Eu tenho o grab. Ele é um grab mesmo. Ele é igual ao grab. Você pegou um vértice e ele é um grab. O que acontece é que ele tem um proportional editing, né? Ele é um grab com proportional editing. Então você pegou esse vértice e ele está perdendo influência para o beirado. Então ele é igual da grab com proportional editing no modo edit. Eu tenho o elastic deform que vai mover a malha inteira. Então eu peguei um vértice, ele está pegando toda a malha e puxando. Isso é muito legal para ajustar a posição de músculo, né? Você vai pegar, por exemplo, e ajustar a posição do trapézio. Cara, meio que você vai ajustar aqui, todo músculo reage, né? Então é muito legal o elastic deform para ajustar a posição de músculo. Muito massa mesmo. O snake hook que eu mostrei um pouco mais cedo, ele vai puxar e criar superfície. Ele é muito legal com a topologia dinâmica, porque ele realmente cria malha. Eu tenho o thumb, que é esfregar mesmo o modelo, é como se estivesse empurrando ele com o dedão. Eu tenho o pose, que é basicamente uma transformação para eu mudar um bloco de malha como se ele tivesse um bone dentro dele mesmo. Então você consegue encaixar mais ou menos um bone e torcer partes do modelo. Eu tenho como bater bolo, né, o nude, que é um rotate, tá? É um tipo de rotate. Eu tenho o rotate, né? O nude ele tem uma influência menor, então você tem que ir batendo ele para puxar. O rotate é um pouco mais grosseiro, então está girando o modelo, né? Eu tenho como relaxar os cortes. Isso é um outro tipo de smooth. Eu estou relaxando os cortes, então eu não estou só aumentando o ângulo, também afastando um pouco os vértices entre si. Então ele está relaxando a malha. Então ele é um outro jeito de polir a coisa. Qual que é esse aqui? É Boundary. Vou ter que ler a descrição. Boundary eu raramente uso. Não vou lembrar, não vou saber o que ele faz. Vamos testar ele. Esse eu raramente uso. Então vou ter que puxar pela memória depois. Depois eu puxo. Vamos para os de simulação. Simulação de tecido. Ao mesmo tempo que você está puxando, ele está simulando o movimento de um tecido. Esse aqui, por favor, se vocês forem usar, dá uma lida geral nas opções, porque ele tem vários tipos de deformação de simulação de tecido dentro dele. Então, você pode estar puxando, você pode estar arrastando, você pode estar beliscando o tecido, inflando o tecido. Então, tipo assim, dentro desse tem todos esses, entendeu? Então, é como se fosse um sculpt dentro do sculpt, tá? Então, a gente volta em alguma dessas coisas. Aí eu tenho como proteger uma área, então isso aqui é uma máscara. Se eu pintei uma máscara, então quer dizer que eu não consigo afetar a área dela. Então eu vou fazer aqui, mas não conseguir afetar esse pedaço aqui, tá? Tem um menu de máscara, onde você pode limpar, inverter, trocar o espaço de máscara. Então você pode expandir, né, fazer inclusive outros tipos de máscara. Então aqui, inverter a máscara e limpar a máscara, se você lembrar só desses dois já tá bom, né? Limpa a máscara, quer dizer que você não tem mais ela, e inverter porque você pintou e falou, não, era o contrário. Então esses são importantes. Eu também tenho os face sets, que é uma forma de criar múltiplas máscaras, múltiplas separações do modelo, tá? Então você pode ter, para cada pedaço do modelo, você pode ter uma máscara diferente, que é o face set. Aquele conjunto de face passa a ser um tipo de máscara. Tem o menu dele aqui, ó. Se você quer limpar o que você fez de máscara, você pode dar um set from visible. O set from visible significa que tudo que não tiver escondido do modelo vai fazer parte de um face set só. Então, esse é um jeito de limpar a bagunça que você fez. Eu não estou usando multi-resolution, não vai ter como mostrar esses dois aqui, mas multi-resolution ele é uma ferramenta de divisão, ele está ligado aqui, ele gera novas divisões para o meu modelo para ele ter mais cortes e às vezes você quer afetar os níveis diferentes de subdivisão dele, então se for o caso você vai ter que usar o brush de multi-resolution, falar assim, não, peraí,
afeta o modificador, afeta, tipo, os vários níveis do modificador para mim. Só Deus sabe quando é que meu computador vai entender o que eu pedi aqui. E aí, de brush, ainda tem os de pintura de cor. E eu não devia ter feito subdividido jamais na minha vida, porque meu modelo deve estar agora com... Não, até que não tá tão pesado não, tá 600 mil. Tá bom. 600 mil tá bom. Vamos lá no Sculpt Mode para ver o que isso quer dizer. Né? Então, vamos para o de pintura. Então, eu posso colorir meu modelo mesmo. Isso aqui é uma ferramenta de pintura mesmo, de cor. Então, eu posso pintar. Como tem muito vértice, e ele está usando o vértice e a face como referência, você consegue pintar bastante informação já na escultura. Você consegue colorir muito dela na escultura. Aí, aqui a gente ainda tem as máscaras, né, que são as ferramentas de máscara. Você vai fazer máscara com box, né? Se você vai fazer esconder uma parte do modelo com box, então isso aqui é um hide, né? Então eu tenho tanto como limpar a máscara. Aqui eu escondi o meu modelo, né? Ele está como é que é? É box hide, né, que eu usei. Box hide. Deixa eu puxar ele aqui só para hide show. Vamos fazer out. Não, peraí. Isso aí. É Ctrl para mostrar e o clique normal para esconder. Isso aí. Ctrl para mostrar. Eu sempre esqueço qual que é, porque coisas de consistência de software que todos falham. É Alt H para dar unhide no modo edit e aqui é Ctrl coisa. Deixa eu limpar minha máscara. Clear mask. Aí aqui eu tenho são filtros isso aqui, então eles têm um comportamento semelhante aos brushes de cima, mas o jeito de implementação é diferente, né? Então essas ferramentas, elas não são tanto... O formato de atuação delas é diferente, o jeito que elas atuam é diferente, né? Esse aqui, por exemplo, é uma ferramenta de corte, né? Então eu estou realmente apagando uma parte da minha escultura, ficando só com outra parte dela, né? Então, são ferramentas que têm uma atuação diferente, tá? Então, deixa eu... eu tô vendo? Eu não estou esculpindo, eu estou aplicando um filtro. Então, ele está fazendo um inflate de uma vez só em todo mundo. Aqui ele vai aplicar o cloth simulando a queda da roupa mesmo, então teria que ter uma colisão para a gente ver isso funcionar, né? E é bom lembrar que, na verdade, você tem, por exemplo, no filtro de inflate, você tem filtro de relax também, você tem filtro de sharpen, de enhance details. Então, no cloth você vai ter filtro de gravidade, de inflate, de expand, de pinch. Né? No de cor você vai ter efeito de fio, de hue, value. Né? Então, cada uma desses aqui, lembrando, cada um desses quadradinhos aqui, quando você vai para as opções, você tem um bloco de conteúdo lá dentro que amplia a ação desse pincel. Então, como sugestão, estourei o tempo, normal. 7 minutos que eu dei de tolerância virou 7 minutos a mais de aula, por isso que eu não posso dar muita tolerância. Como sugestão, a princípio, ver o comportamento básico dos brushes, cada um deles, né? Já tentando fazer informação do seu modelo. Então, assim, não, deixa eu marcar, por exemplo, o ombro, deixa eu tentar fazer o volume do ombro. Aí, testa fazer com um brush, testa fazer com o outro. Porque artistas diferentes vão ter demandas diferentes disso. Eu, por exemplo, resolvo todos os meus relevos com clay strips. Eu não preciso de outro brush. Eu uso o clay strip smooth para tudo. Para 100% do que eu esculpo. Mas tem outros brushes. Para roupa, eu uso o draw mais do que o simulador de roupa. Adoro usar o draw para fazer dobra de roupa. Acho fantástico. Mas isso é por quê? Porque quando eu uso o brush, eu enxergo nele
o que eu preciso para dar o próximo passo. Então é bom vocês explorarem, dar uma futicada bastante. A gente vai ter umas aulas práticas para poder detalhar o modelo da gente com escultura, né? Tem umas aulas práticas disso. A aula da semana que vem, que é no outro laboratório, não sei como é que vocês vão fazer para levar a tablet, se vocês quiserem, mas boa sorte para a gente. Mas eu vou fazer o possível para ter o espaço de prática já nesse laboratório na sexta que vem. Para já ajustar, tipo assim, encaixar uma teoria e a gente voltar para a prática nesse laboratório. Fica mais fácil a gente usar a canetinha aqui, beleza? Tranquilo? Então vocês estão liberados. Vai com Deus. Diga.